Se você é um profissional com trajetória, com bagagem, com entrega real, mas ainda não conseguiu transformar isso em autoridade digital, esse vídeo é para você. Você já entendeu que o digital vai aumentar o seu alcance, vai aumentar a sua relevância, vai aumentar a sua autoridade, além de poder ser uma fonte respeitável de receita. Mas talvez quando você olha para o mercado, você sinta que tudo é barulho, superficialidade, fórmulas prontas, discursos com os quais você não se identifica, você acha que pode se queimar com aquilo, você sente que não cabe ali. Pois é. Eu sou Ana Lago, eu comecei a minha carreira como advogada de fusões e aquisições em São Paulo, até que eu decidi fazer uma transição para o digital. E essa foi a melhor escolha da minha vida. Aqui no digital eu comecei na frente das câmeras como expert, e depois eu fui para os bastidores. Eu fui sócia e coprodutora em grandes projetos. Eu desenhei esteiras, posicionamento, funis, e eu faturei alguns milhões colocando tudo isso em prática. Com o tempo, eu percebi como tem gente com bagagem, com experiência real, que poderia estar nadando de braçada aqui no digital, mas que não faz ideia de como começar, não faz ideia de como se posicionar por aqui e não se identifica com o que vê por aí. Modelos prontos, rasos, repetitivos. Foi por isso que eu decidi voltar a expandir a minha mensagem, para ajudar profissionais como você a construírem negócios digitais relevantes, lucrativos e leves. Um modelo compatível com pessoas com carreira, que têm já um trabalho full-time, mas que sabem que podem chegar em mais pessoas e que podem mais. E hoje a gente vai falar sobre o que fazer quando você sente que o digital, do jeito que ele tá, não te representa. E por que esse pode ser exatamente o seu lugar. Se esse tema faz sentido para você, já deixa o like aqui no vídeo, porque isso vai ajudar essa mensagem a chegar em outras pessoas que talvez também estejam precisando escutar isso hoje. O que acontece? Muita gente... O digital como modelo de negócio, como modelo de monetização direta, chegou no Brasil não faz muito tempo. Faz um pouco mais de 10 anos que os early adopters começaram a criar sua presença digital, sua presença profissional digital. E começaram a usar o digital não somente como vitrine, mas como forma de monetização direta do seu conhecimento, seja através de venda de cursos, mentorias ou outras formas, consultoria, outras formas de monetização do seu conhecimento online. E no início eu me lembro bem, porque eu surfei essa onda desde o início, eu entrei no digital em 2016, e eu me lembro bem que isso era visto até com uma certa desconfiança, as pessoas me olhavam, mas o que exatamente é isso que tu está fazendo? Curso online? Parecia que era algo menor. Até que isso cresceu e hoje é obrigatório. Hoje todo mundo quer se posicionar por aqui, quer, de alguma forma, transmitir e monetizar o seu conhecimento. E sabe o potencial de alcance do digital. Mas, às vezes, se você já tem a sua trajetória profissional, já está lá numa espécie de zona de conforto, porque já alcançou um determinado nível, mas, ao mesmo tempo, vê a oportunidade que tem aqui. Eu entendo esse desconforto que talvez você sinta. Porque, por um lado, você vê a oportunidade, você enxerga, mas é como se o mercado digital fosse um outro mundo, com códigos próprio. É como se o que valesse no mundo real não valesse no digital. E eu me lembro muito bem dessa sensação quando eu estava no início. Tinha os segredos do digital e é como se todas as regras de negócio tradicional não se aplicassem. Mas assim, isso não é verdade, né? É como se aqui tivesse pouco espaço para profundidade. Tudo parece girar em torno de conteúdo performático, busca por viral, promessas rasas e sensacionalistas. E isso acaba gerando uma sensação de inadequação em profissionais que têm profundidade, que têm bagagem, que acabam pensando, será que esse espaço é para mim? Será que só vem de quem é carismático, quem sabe fazer barulho, quem nasceu para isso, quem tem jeito para isso? Isso não é para mim, eu não sou uma pessoa extrovertida, não sou uma pessoa performática. E por outro lado, tem uma frustração, porque você vê profissionais piores do que você, com menos experiência do que você, muitas vezes falando bobagem, ganhando espaço, porque sabem usar esse ambiente, sabem navegar pelo digital. Acontece que o mercado te mostrou um digital de fórmulas, de gritaria, de palco, mas o digital também pode ser um espaço de sofisticação, de posicionamento, de conteúdo e de muito resultado. A questão é que a maioria das pessoas não tem profundidade. A maioria das pessoas realmente não tem o que falar. E aí, com toda a bagagem de um profissional experiente, você está tentando se adaptar a um modelo de quem não tem bagagem, que só tem o truque, que só tem a viralização, que só tem a frase de efeito, porque não tem outra coisa a oferecer.
pessoas que não entendem de fundamento e, portanto, precisam se encaixar em fórmula, precisam se encaixar em discursos vazios, frases de efeito. Mas, se você é um profissional que tem história, que tem resultado, que tem um ponto de vista, isso no digital vale ouro. Você tem um potencial de muito mais longe no digital do que quem só tem a fórmula e o discurso raso e a frase de efeito. Agora, você precisa saber usar isso. Claro que se você tentar competir no mesmo jogo de quem não tem profundidade, mas tem carisma, você vai perder. Mas se você usar sua bagagem a seu favor como vantagem competitiva, ninguém vai te segurar. O que é a questão aqui? A questão é que a gente se perde no barulho do mercado e não enxerga o fundamento que está ali por trás. O que é o fundamento? O fundamento é a mensagem. E quem tem bagagem tem uma mensagem muito mais profunda para passar. Agora, sim, precisa saber a estratégia, precisa saber como passar. Como que vai ser mais efetivo essa mensagem chegar nas pessoas. E mais do que isso, precisa entender qual é o seu objetivo com isso. Por que você está querendo se posicionar no digital? Essa é a primeira pergunta. Porque daí essa estratégia você vai construir a partir disso. Então, se você está querendo vender seu produto digital, a sua mentoria, a sua consultoria, você mostrar a bagagem que você tem, os resultados que você tem, o conhecimento que você tem, é ouro. Agora, você precisa entender o que é, para quem você está vendendo, porque aí você vai adequar a sua comunicação a essa pessoa. Que produto é esse? Porque daí você vai fazer uma comunicação que conduza a esse produto. Como que você vai transformar essa sua presença digital em vendas? Ou seja, você precisa sim entender como que você vai vender, o modelo de vendas que você vai usar. E aí, a partir disso, a partir dessa base, com quem você está falando, que produto você vende, como que você vai vender, aí você vai construir uma narrativa. Uma narrativa que seja sustentada por verdade, não por performance. Uma narrativa que vai trazer o seu conhecimento, que vai trazer a sua história. Isso é um dos principais erros de quem aparece por aqui. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, que é uma amiga do beach tênis, é uma pessoa com quem eu não tinha um espaço muito profundo de conversa. E eu sigo ela no Instagram. E ela é uma pessoa que eu falei isso pra ela, que eu vejo depois, né, quando eu me aproximei um pouco mais dela, ela é uma das pessoas que posta conteúdos genéricos, com falas rasas, assim, com falas genéricas que qualquer um poderia estar falando, poderia estar no Google, no ChatGPT, que não tem uma personalidade. E conversando com ela, eu fiquei impressionada com a trajetória dela, com a história dela, com o nível de profundidade dela, de como ela aplica aquilo na vida dela. Tem pontos muito fortes na história dela. Ela sabe muito profundamente o tema sobre o qual ela fala. Agora, ela aprendeu que ela precisava levar isso para o digital na forma de frase pronta e de narrativas desconectadas de quem ela é. E exatamente o contrário. Ela precisa colocar ela naquele conteúdo. Ela precisa colocar a essência dela lá, precisa trazer histórias dela, histórias que dão procedência e trazem peso para aquilo que tu tá falando. Não tô falando de trazer a tua história em uma narrativa temporal, agora histórias. O que são histórias da Ana? Eu tenho toda a minha história da minha trajetória profissional, que eu era advogada, que eu já falei que eu vim pro digital, eu tenho capítulos aí profissionais no meio do caminho, já fui sócia de uma marca de roupas, cresceu um monte, vendi para um fundo, tenho etapas aqui no digital, dentro da minha história macro tem micro-histórias, muitas micro-histórias. Agora, além dessas micro-histórias profissionais, tem outras histórias de quem eu sou. Tem a história da minha infância, de como eu fui criada pela minha mãe, e todas as implicações disso, de como eu era introvertida, de como eu me expus a várias situações. Enfim, tem várias histórias. Tem a história minha com a arte, com a música, com leitura, com cultura, com conhecimento, tem histórias minhas dentro da história. Então, no momento em que eu tô aqui te falando um vídeo, te fazendo um vídeo sobre posicionamento teu como profissional, e tô colocando histórias minhas para conduzir essa história, para conduzir esse conteúdo, isso vai conectar muito mais com você. Por quê? Porque você tá vendo verdade naquilo, você tá vendo que tem vivência minha, que eu sou advogada, que eu vim me posicionar e também comecei aqui sem querer me expor. Também tinha medo, também caí no discurso de fórmulas pronto no início, porque era tudo que eu conhecia. Como eu fui entendendo que o jogo não era esse. Se você me acompanha aqui, me acompanha no Instagram, vê outros vídeos meus, você sabe muito mais do que isso da minha história. Por quê? Porque eu conduzo minhas narrativas a partir da minha história. Eu conduzo meu conteúdo a partir da minha história, porque é isso que traz conexão real. É isso que traz profundidade, é isso que traz procedência. Não só histórias, mas profundidade.
Se você é um profissional que tem profundidade, você pode e deve trazer essa profundidade aqui pro digital. Claro, essa profundidade não é aleatória, não é uma coisa que eu vou aqui vir falar profundamente sobre a história da música, porque é uma coisa que é um interesse meu e vou... Não tem nada a ver com aquilo que eu vendo. Agora, como tempero no meu conteúdo, isso faz muito sentido. Então, uma profundidade direcionada e uma profundidade didática também, entendendo o nível em que essa audiência está. Mas então, dentro do nível que essa audiência está, você trazer essa profundidade mostra o quanto você está além daquilo que ela está. Posicionamento, o que você acredita, quais são as suas crenças. Esses dias eu estava querendo indicar uma profissional de educação física para minha mãe. A minha mãe está se mudando aqui para Florianópolis e eu estava querendo indicar uma personal trainer para ela. O que eu fui fazer? Eu fui no Instagram dela. E ela não tinha nada de conteúdo. E assim, eu recebi muitas indicações dela por amigos e tal, e eu sabia que ela era uma profissional de saúde focada em mulheres 40 a mais, que ela prezava exercícios relacionados à longevidade, que ela prezava a forma e a forma correta de fazer. Eu sabia várias coisinhas dela. Por que eu entrei no Instagram? Porque eu queria saber as crenças dela. Eu queria saber o que tu acredita em termos de atividade física. Eu já sabia, porque eu tinha ouvido isso no boca a boca. Mas eu queria mostrar pra minha mãe, pra ver se minha mãe se identificava também. E claro, pra vender a ideia da minha mãe pra ela. E dela pra minha mãe, né? E ela não tinha nada. Então, assim, quanta gente ela tá perdendo de alcançar? Quanta gente ela tá pra quanta gente ela tá perdendo de mostrar? Aí ela começou a produzir conteúdo. É a forma certa de fazer agachamento. Não é isso que eu quero saber. Eu não quero 3 jeitos, 3 dicas. Não é isso que eu como cliente, eu como potencial cliente, eu como pessoa que quero me conectar contigo, quero saber. O que eu quero saber é no que tu acredita. Qual é a tua filosofia por trás desse produto que eu vou comprar de ti? Então, se eu tô entrando aqui num serviço, num trabalho de personal trainer, eu quero saber se tu é a pessoa que vai me botar lá resultado a qualquer custo, aí botar bomba e não sei o quê, ou se tu é aquela pessoa mais tranquilinha, mais quase fisioterapia, ou se tu é uma pessoa longe. Qual é o teu estilo? Eu quero saber disso. E o seu cliente também quer saber disso. Qual que é o meu estilo aqui quando eu vou ser tua mentora? O que eu vou prezar? Eu vou te botar pra fazer um monte de coisa, vou te botar pra botar um monte de fórmula pronta do mercado, ou eu vou respeitar a tua rotina e vou trazer um digital que encaixa na tua realidade de profissional atarefado, focado em resultado. Você quer saber disso no momento que você vai contratar um mentor do digital. E o seu aluno, o seu lead, a pessoa que vai conectar com você, quer saber no que você acredita, qual a sua filosofia, qual a sua forma de conduzir as coisas. Clareza, profundidade, posicionamento, experiência real, cases, resultado. Você precisa contar suas histórias de resultado. Você precisa contar as situações em que projetos em que você participou, seus clientes estavam na situação que seu lead está hoje e como você ajudou eles a transformar, seja através da sua própria história ou da história de outras pessoas. É isso que conecta. Não é dancinha. Não é fórmula pronta. Não me entenda mal. Dancinha viral, viraliza. Cheguei mais gente. Agora, são as pessoas certas? São as pessoas com as quais você quer se conectar? São as pessoas que vão comprar de você, que vão reconhecer você como autoridade, que vão elevar a sua autoridade? Eu te garanto que não. Para você se conectar com qualidade com as pessoas certas e não só com quantidade para ter números e métricas da vaidade, a sua profundidade, a sua bagagem, a sua experiência é ouro. A questão é você saber como trazer isso de uma forma assertiva, que vá conectar com a pessoa. Não vá desconectar, porque a sua experiência é muito distante, mas vá conectar e vá, de uma forma efetiva, transmitir tudo de bom que você tem aqui nesse canal digital. O digital nada mais é do que um canal. Como que você construiu sua autoridade no offline? Foi no boca a boca? Foi as pessoas vendo seu resultado, vendo como você é bom? Traz isso pra cá. Isso aqui é uma vitrine, isso aqui nada mais é do que um grande megafone para você levar para o mundo tudo aquilo que você é bom. Agora, precisa de consistência, precisa de planejamento, precisa de visão estratégica, precisa tratar como um trabalho e não como um hobby, não como uma coisinha que você faz quando dá. Se você tiver estratégia, visão de onde você quer chegar, consistência e fizer acontecer, você vai longe aqui também, principalmente com a sua bagagem. E isso é um outro erro que muitos profissionais cometem quando tentam se posicionar no digital. É justamente achar que vão falar ai e que vão bombar, ou que vão postar qualquer coisa, podem postar qualquer coisa, e que isso vai dar algum resultado. Não, precisa de estratégia, de consistência de mensagem e fazer isso por um tempo. Tudo que vale a pena nessa vida leva tempo, não é diferente aqui. Agora, o quanto antes você começar, nesse caso o tempo só vai jogar a seu favor.
Porque o quanto antes você começar, mais tempo de estrada você vai fazer. É começar e não parar. Se você falar, vai demorar muito tempo, então eu não vou fazer, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não vai ter feito. Se você falar, vai demorar muito tempo, mas eu vou fazer, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você já vai estar em outro patamar. Então só começa, só para, planeja, entende aonde você quer chegar e só começa. Porque o tempo só vai jogar a seu favor. Quanto mais você fizer, mais você vai colher os juros compostos de estar fazendo isso. De estar consistente no conteúdo e consistente na sua mensagem, chegando em mais gente e levando em mais gente essa mensagem. Então, se você está se sentindo deslocado no digital, talvez seja porque o digital que te mostraram não foi feito para quem é como você. Mas existe um outro caminho. Existe um caminho com profundidade, estratégia. Um caminho que a profundidade, estratégia e liberdade convivem. E ele pode ser seu, se você tiver clareza, direção e coragem para sair da fórmula. Se esse vídeo fez sentido para você, vamos continuar essa conversa. Isso aqui é só um começo. Me deixa seu comentário aqui embaixo e me conta como que você sente, como que você vive essa desconexão com o mercado. Se você quiser continuar essa conversa mais de perto, me chama lá no direct do Instagram. O link tá aqui na descrição do vídeo. Vai ser um prazer te ouvir.